Eu prometo que eu não vou falar nesse vídeo que o visual de Shrek 5 tá feio, mas tá feio, né? Pois é, tá feio. Mas falando sério, né, vamos fazer a análise completa agora desse primeiro trailer, que revela um pouco mais da história. Por quê? Vamos primeiro fazer o contexto de tudo isso, antes da gente ir pro trailer em si, beleza? Eu sou o JM Carneiro, esse daqui é o Cultura Pop Cia, seja muito bem-vindo, e aqui você acompanha a cobertura completa de Shrek 5. Então, para não perder mais nada desse filme, já fique inscrito aqui com a gente, tá bom? Porque a gente tá aí cobrindo tudo desde que saiu aquele primeiro teaser com o visual feio. A gente achou que eles iam mudar, mas eles não mudaram não. O que eles mudaram foi um pouco da história. Porque no primeiro vazamento que a gente teve, que o My Time to Shine Hello, que é um insider importante, trouxe, é que eles iriam ficar presos no mundo real. Ia ser uma mistura de live action com animação. Mas aí vazou. A gente não gostou muito dessa ideia, por mais que eu até fiquei curioso para ver como seria, mas acho que não seria o ideal, porque o negócio do Shrek é o quê? É zoar os contos de fadas, então vamos deixar o Shrek dentro dos contos de fadas. Então a galera não gostou muito, e aí eles resolveram mudar. Por isso que o filme que ia estrear no final desse ano foi pro meio de 2027. Esse filme ia concorrer com Duna 3 e Vingadores Doomsday, sim. E aí, por vários motivos, eles postergaram em meio ano, então foi para julho de 2027. E aí o que acontece? Eles mexeram na história, eles não mexeram nos visuais, eles bancaram, eles compraram a briga de que eles acham que tá bom. Pra mim tá muito feio, mas eu disse que eu não ia falar sobre isso, né? Mas é que é intrínseco, né? É impossível não falar sobre isso. Mas vamos lá, a partir daqui em diante eu prometo que não vou falar mais sobre isso, mas tá feio, tá. Aí, o que tem? Tá, João, mas como você sabe que eles mudaram a história? Porque o mesmo insider, o My Time to Shine Hello, publicou, foi a primeira pessoa a publicar, antes de ser oficial, obviamente, que a Zendaya estaria no filme, interpretaria a Felícia, a filhinha, né, dos 3 filhos do Shrek com a Fiona, ela faria a voz da Felícia. E aí depois que saiu o teaser, foi confirmado a Zendaya, ou seja, a mesma pessoa que sabia da Zendaya tem motivos para saber do enredo da trama do filme. Então, por esse motivo, a gente acredita que isso seja real. E aí, o que pega? Começa a pegar a partir do fato de que eles mudam a história e o próprio My Time to Shine Hello trouxe alguns fatos dessa nova história que começa a ser bem claro nesse teaser aqui. Porque além daquele assunto que eu não posso falar, né, que são os visuais nada feios, né, imagina, tem um pouquinho de história nesse teaser e tem alguns detalhes escondidos que a gente só, olhando para esses visuais lindos, maravilhosos, a gente não repara. Mas agora aqui nessa análise completa você vai pegar todos os mínimos detalhes aqui com a gente, tá bom? Tá vendo como a gente traz o conteúdo completinho para você? Então se inscreve, encaminha esse vídeo, compartilha nas redes sociais, manda pra galera, porque esse vídeo aqui tá completinho, de verdade mesmo, viu galera? De coração para vocês. Tá bom? Vamos começar a análise do trailer? E aí a gente parte um pouco pro vazamento novo, trazido pelo My Time to Shine Hello em abril, ou seja, faz basicamente 2 meses, né, que ele trouxe isso. Então foi bem antes desse trailer sair. Mais um ponto aí para esse vazamento do My Time to Shine Hello, que tá acertando bastante, e segundo esse vazamento dele, ele já tinha falado isso antes, o Lord Farquaad estará de volta nesse filme. Vamos ver, será que ele aparece no trailer? Bom, acho que não. Mas a gente tem algumas pistas desse enredo, então sem mais enrolação, agora vamos aqui para a tela do computador e vamos fazer a análise. Vamos lá, 3, 2, 1. Era uma vez um ogro horrível e Isso aqui eles mantêm, né? A clássica coisa do filme do Shrek começar com o livro do conto de fadas, que é o que eles tanto zoam, né? E aqui eles estão mostrando, né, o livro que conta a história do Shrek com o que se burro. aventuraram em uma jornada mágica para a cidade de tão mais distante. A gente tinha tão distante. Agora a gente tem tão mais distante. Ou seja, é longe, mas é mais longe ainda. Tá certo? Então, sei lá, no primeiro filme, o burro. A gente já chegou. Aqui, olha, vai demorar também pra chegar, tá bom? A gente já chegou! Não! A gente já chegou! Não chegou, não! A gente já chegou! Não! Caraca, vai rolar mesmo, vai rolar! Tá ligado no babado? Aqui. Vamos lá, esses visuais.
Já virou piada, mas virou, né, tá exagerado. Vamos lá. Esses dois homens que estão aqui do lado são os outros dois filhos do Shrek com a Fiona. Eles tinham um casal, né, eles tinham 3 filhos. A menina, que vai ser interpretada pela Fiona, vai ser interpretada pela Zendaya, e os outros 2 meninos. Os 2 meninos são esses dois aqui, tá? Aí, eu achei que esse lugar aqui fosse o pântano do Shrek. Eu espero que não seja, porque tá muito diferente e tá feio. Mas, depois a gente vê alguns detalhes que mostram que não é o pântano do Shrek, tá? Pelo menos em algumas cenas em outras cenas não é. Talvez nessa cena daqui, porque, vamos voltar um pouquinho. O burro, ele parece que ele chegou agora, né? Ele tá vindo ali da direção da porta e tal. Então, nesse take aqui, como ele tá chegando, ele provavelmente tá chegando na casa do Shrek e da Fiona, porque aconteceu alguma coisa, e ele tá entrando. Então, aqui, nesse take, pode ser sim o pântano do Shrek com a Fiona, mas nos próximos takes, com certeza não é não, e eu te provo agora. Porque na casa do Shrek e da Fiona teria uma foto da dragoa e mais fotos aqui, né, da dragoa. Ó, aqui tem o burro, a dragoa e os filhinhos dele. Não faz sentido isso ser na casa do Shrek, né? Porque o Shrek teria fotos na parede do burro, da dragoa e dos filhinhos dele. E observe, ó, aqui uma outra foto do burro, né? Não tem nenhuma foto do Shrek com a Fiona e os filhos. Então não faz sentido ser a casa do Shrek. Não é o pântano. Ó, aqui tem mais detalhes, ó, aqui é a mesma coisa. Observa. E tá tudo uma bagunça, tal. Por isso que a gente confundiu inicialmente com o pântano do Shrek. Porque o pântano dele era uma bagunça, a casa dele, só que a casa do burro, pelo visto, também é uma bagunça. E é a primeira vez na franquia que a gente vê a casa do burro, né? Ele deve ter construído ali, junto com a dragoa, uma casa pra eles. E talvez investir no meu... Ó, mais uma vez, ó. E aqui é muito legal, né? A fotinho deles aqui também. Aqui a foto da dragoa. E aqui, essa placa é a placa que Shrek tinha lá no começo do primeiro filme, pra galera ficar longe do pântano dele. O burro pegou isso e guardou de recordação. Bonito, né? Muito bonito. As velas feitas de cera que o Shrek tira da orelha. E em vários filmes ele faz isso. Muito legal isso também. Não. Né? Aqui também, ó, se não me engano, junto com essa placa, tinha esse alvo. O burro pegou também, né? Aqui dentro tem tipo um bonequinho, né, da dragoa também, como se ela estivesse soprando fogo e criando essa iluminação aqui. Então, muito legal esses detalhes escondidos que a gente não tinha visto inicialmente no trailer, ó. Aqui, mais uma vez, a mesma coisa, beleza? Aqui, ele saindo. Aqui pode ser que seja, porque, ó, aqui a gente não vê as coisas na parede. Então, ó, de novo, essa cena é continuação da primeira cena, essa cena aqui. Cadê? Aqui, dessa cena. As outras cenas já são na casa do burro. Repare que na casa do burro, a única pessoa que tá aqui é o Shrek. A Fiona e os 2 filhos não estão na cena. Então isso prova que são cenas diferentes. Legal? Não disse nada. Aqui. Essa seria tão mais distante. Que é o quê? É um lugar onde a filha do Shrek está aprendendo magia. Observe que ela está andando aqui numa vassoura de bruxa. Vassoura de bruxa muito parecida com aquelas bruxas que aparecem em Shrek 2, né? Que voam. Não tem nada a ver. Aqui eles estão indo, ó. O Shrek já tá lá dentro, ó. Observe o Shrek lá dentro. E o burro se ferrando como sempre. A gente pode criticar, né? A questão se tá feio ou bonito, né? Mas uma coisa não dá pra criticar, a dublagem continua perfeita, os mesmos dubladores, e o humor. O humor continua, o burro insuportável, e o insuportável que a gente adora, e o Shrek puto com ele. Por 5 minutos! Você podia não ser você? Só por 5 minutos! E as piadas, daqui a pouco vai ter uma piada muito boa aqui com o Frozen também. Isso aqui eu achei exagerado. Porque assim, o Biscoito, ele sempre teve essa vozinha fina, tal, ele tá com uma cara de mal aqui, né?
Mas aí botar essas bundas nele aí, eu já achei demais. Uma coisa é você zoar o Pinóquio, que lá no outro filme tava usando tanguinha, fio dental, né? Uma tanguinha! Ali aquilo foi bom. Aqui com o biscoito eu acho que pegaram um pouco pesado e tal, mas vamos ver o contexto, né? Tudo depende do contexto. Então, assim, olhando de primeira viagem, eu achei exagerado. Aí tem umas meninas aqui com biscoito, agora não tá mais sozinho também, né? Pô, ainda bem, né? Ó, esse aqui é a casa do Shrek. Repara que é outro lugar, né? Não tem aqueles quadros do burro e da dragoa e tal. E você? Aqui, ó, repare, são eles usando, caramba, a mesma carruagem do segundo filme, quando eles vão até tão distante, né? Só que dessa vez eles não estão dentro da carruagem, eles mesmo que estão fora, né, levando ali o cavalinho. Eles chegaram então tão mais distante. Eles chegaram lá e você vê aí que tem uns negócios de magia, uns negócios, né? Ó, o burro tá lá dentro, isso aqui igualzinho, né, aquela cena lá do Shrek 2, né, quando ele fica enchendo o saco. A gente já chegou, exatamente a mesma coisa. Isso tá muito legal. E aqui a piada com o Olaf, né? Claramente isso aqui é uma piada com o Olaf. Imagina quantos clássicos, filmes novos da Disney, eles não vão zoar. Muito bom isso aqui. Tá a fim de se esquentar com um boneco de neve? A Fiona, eu achei ela menos diferente até do que o Shrek e o burro. O que mais me incomodou de todos foi o burro, tá? Eu sei que eu prometi, mas o burro, cara, o burro tá muito feio. O Shrek, né, vai lá, tal, acho que tá menos pior do que no primeiro teaser. E a Fiona não me incomodou tanto, não. Você não se aguenta Olha esse mesmo, burro, cara, tá muito feio. Não dá. O Shrek e o burro, amigos. Ó, muita magia, ó, sereias, um negócio insano, ó. E aqui, ó, em destaque, a filha do Shrek e da Fiona, né, que é aí a Felícia, e aqui aquelas bruxas, visual muito parecido até com Wicked, né, a bruxa verde e tal, mas também com aquelas bruxas de Shrek 2, como eu já disse antes. Aí a polícia, os guardas ali muito parecidos com aqueles guardas antigos também, né? Cadê? Aqui, ó, aliás, não só os guardas, né, mas a cidade, essa parte especificamente, muito parecida com a cidade lá do Lord Farquaad, né? Muito, muito parecido isso aqui, hein? Eu achei parecidíssimo. Ó. O melhor é os bichos aqui dentro de luz que faz a sirene, muito bom. Ó, um bicho gigante, um monstro enorme. Pela cor não é a dragoa, né? Porque poderia ser algo pra despistar e tal, né? Isso que eu achei muito bom, né? O carneiro aí, sei lá o que é isso. É meu parente, né? Falando, mas que mé! Querendo dizer outra coisa, né? Muito bom. Isso aqui eu também achei muito bom. E aqui eles foram presos. Vocês têm que dizer que eu tenho o direito de permanecer calado. Ninguém disse nada até agora. Burro, você tem o direito de permanecer calado. O que você não tem é essa capacidade. Naquela perseguição lá, eles foram pegos, não mostra quem que pegou eles, o que está acontecendo de fato. Foram parar na cadeia. Ó, os dois irmãos. Aí o burro começa a cantar. Aí a hora que ele dá um segundo de sossego, eles pensam, agora ele finalmente vai calar a boca, né? Não, ele não cala a boca, gente. Burro! E a musiquinha, né? Pelo menos a musiquinha voltou. Agora vamos relacionar isso com o novo vazamento do My Time Chain Hello e ver o que encaixa aqui, tá bom? Ó, ele fala assim: a versão original de Shrek 5, ou seja, antes da mudança, tá? Começa logo após o final de Shrek 1. Que pra mim não faz sentido, porque eles não tiveram filhos logo depois do Shrek 1. Eles só vão ter filhos no terceiro filme. Então, essa história tal me deixou um pouco encafifado, né? O Lord Farquaad, após ser engolido pelo dragão, pela dragoa, né?
descobre um objeto mágico dentro do estômago dela bem antes de ser digerido. Quando ele o toca, é transportado para o mundo real, onde vive por anos e eventualmente se torna o dono de um parque temático no estilo da Universal, centrado em Shrek. Enquanto isso, em muito, muito longe, aqui na tradução, né, mas seria o tal tão mais distante, né? É a mesma coisa. A filha do Shrek, a Felícia, está se preparando para frequentar uma faculdade de magia. Ela está praticando seus feitiços e tentando impressionar o pai, que continua a ignorá-la. Em uma tentativa de provar que será uma grande maga, ela experimenta um novo feitiço, mas ele sai pela culatra, enviando ela, Shrek e o burro para o mundo real. Agora, perdidos, eles tentam encontrar um caminho de volta, mas a Felícia não sabe como reverter o feitiço. Pelo caminho, eles encontram o Lord Farquaad e descobrem sobre o objeto mágico que os levou até lá, percebendo que ele pode ser a única chance de voltar para casa. E aí, no dia de hoje, após o trailer, ele postou, né? O novo enredo é: Shrek e Felícias não estão mais presos no mundo real, mas em outro reino chamado Further Away, que é o tão mais distante. Ou seja, eles mudaram um pouco, eles mantiveram a ideia do tão mais distante, mas ainda assim nesse teaser tem a Fiona junto, os outros filhos. Realmente é um teaser, né? Eu acho que é o início da história, isso que não mostra muita coisa. Eu não tô 100% acreditando nesse vazamento, mas como ele acertou o tão mais distante, ele já acertou outras coisas antes, como a própria Zendaya, ele tem a fonte. Agora, como isso vai se encaixar exatamente no que a gente viu nesse teaser, eu ainda não consigo visualizar 100%. Mas é fato que a história vai se passar por algo parecido com isso. Porque aqui eles foram pra lá, mas não mostra por quê. Aí eles estavam correndo atrás deles, eles foram presos, mas por que eles foram presos? Né? Não mostra eles juntos com a Felícia, então tem muita coisa ainda pra gente descobrir. Até o meio do ano que vem tem muito tempo, né? Até junho de 2027, acho que na abertura do vídeo eu falei julho, né? Mas é junho de 2027, ou seja, a gente tem aí um ano pela frente, literalmente um ano pela frente, até o lançamento do filme, mas muito bom receber esse teaser aí, que trouxe muitas coisas legais pra gente, vai. Sinceramente, trouxe muita coisa legal, sim. Acho que os visuais a gente vai começar a acostumar, né? Já é uma guerra perdida, a gente não vai conseguir mudar esses visuais, então agora o negócio é, acho que manter a crítica é importante, né? Quem gostou fala que gostou, quem não gostou fala não gostou, tá tudo certo, mas é aproveitar a história. E a história me parece uma boa história, tá? Mantém o humor, que é o principal, zoar os contos de fadas, e se eles seguirem por esse caminho, eles vão entregar um bom filme, a gente goste ou não dos visuais, a gente vai acabar acostumando, né? É sempre assim, quando vem alguma coisa diferente do que a gente está acostumado, a gente se assusta de início, a gente pode dizer que não gostou, que achou isso ou aquilo, mas no fim a gente acaba acostumando com as coisas novas, tá bom? Deixa um like, se inscreve no canal, tá? Pra você não perder mais nada de Shrek 5 aqui com a gente. E aqui na tela tem outros vídeos trazendo mais informações sobre Shrek e as animações aqui com a gente. Não percam, nessa quarta-feira a gente vai assistir Toy Story 5 e eu vou trazer tudo aqui pra vocês, tá bom? Então fica aqui com a gente pra não perder mais nada.